Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo para a gente falar um pouco mais rápido sobre essa situação desses nomes que surgiram. Hoje surgiram muitos nomes a respeito de possíveis aí, prováveis na verdade, contratados do Clube do Remo, e a gente vai trazer um pouco mais de informação sobre isso. Vamos trazer também uma provável, imagens do treino de hoje, e também uma provável escalação que já saiu hoje, mas que não é para se afobar e nem se preocupar ainda, porque está muito cedo para poder definir alguma coisa para o jogo de sábado. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, de como está essa saída desses jogadores aí, essa provável saída de jogadores de dentro do Clube do Remo. Então fica até o final para você poder entender sobre tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje, beleza? Mas deixa eu pedir para você que já está aqui chegando no vídeo para assistir até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, beleza? Bom, galera, hoje surgiram vários nomes. Foi um dia muito movimentado em relação a nomes, muito movimentado. Vários nomes apareceram aí e surgiram com bastante força, né? Surgiram aí muito bem esses nomes, e muita gente me perguntou, muita gente me questionou e querendo saber sobre esses nomes, o que era verdade, o que não era verdade. Bom, vamos falar sobre cada um desses nomes. Eu fiz um vídeo nas redes sociais do Meu Poderoso Leão mais cedo, mas foi um vídeo mais curto, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe em relação a isso agora nesse momento, tá? Ainda se fala muito sobre o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga realmente foi oferecido ao Clube do Remo. A situação dele foi monitorada durante um tempo, foi verificada. Só que o Bruno Mezenga, ele tem ainda mercado na B. Ele estava, eu acho que no time do Santos, que caiu da A para B, e aí ele saiu de lá, e ele ainda tem muito mercado na B. Então hoje, qual é a situação do Bruno Mezenga? Bruno Mezenga ainda espera um convite. Ele sabe que um convite para a Série A, nesse momento, é muito complicado, ou seja, é um pouco mais difícil. Se não for muito complicado, é pelo menos um pouco mais difícil para ele, tá? Então, além de aguardar esses convites, um convite vindo de um time da A, que é um pouco mais difícil, e também da B, que é mais fácil de acontecer, ele prefere primeiro avaliar todas essas situações. Como eu falei, ele é um cara que ainda tem mercado, pelo menos na B. Se ele não tiver mais na A, mas pelo menos na B ele tem mercado. Então ele vai avaliar, e ele só vai avaliar uma possível vinda para o Clube do Remo se nada mais der certo em relação a essas situações para ele. Então, assim, eu coloco a vinda do Bruno Mezenga como pouco provável, pouquíssimo provável, diria até quase zero, tá? Exatamente por causa dessa situação. Ele ainda quer permanecer ou na A ou na B, e ele ainda tem mercado principalmente na B, tá? E a probabilidade é que ele vá aí para o Guarani. O Guarani está pronto para fazer uma baita de uma proposta ao Bruno Mezenga, e tudo leva a crer que ele vai se encaminhar para o Guarani. Bom, de acordo com informações que eu tive também, mais detalhadas ainda em relação a essa situação, o próprio Clube do Remo já teria descartado a vinda do Bruno Mezenga, também por conta dessa situação. Além de ser um jogador que é caro, que é um jogador mais caro, a gente sabe que é um jogador de qualidade, mas ele é um jogador mais caro, ele ainda está nesse aguardo dessa proposta da Série B, e nesse momento o Remo, como tem a prioridade máxima de se contratar e atacantes, não tem todo esse tempo para estar aguardando e precisa contratar com mais urgência. Então, Bruno Mezenga eu colocaria até como descartado, tá? Aí veio de novo aí o nome do 25, do Gustavo 25. Bom, o Gustavo 25 também foi oferecido ao Clube do Remo, só que até o Magno e o Júnior Cunha colocaram essas informações no Twitter deles, tá? E a questão do 25 é que o empresário e o time, o clube onde o jogador tem o passe, eles gostariam de ter uma compensação financeira para que o jogador viesse para o Clube do Remo. O salário dele em si ele não é alto, tá? Não é um salário alto, daria para o Clube do Remo bancar. Mas a questão é que o Remo não está disposto a dar essa compensação financeira para o clube que detém o passe do jogador, o clube onde o jogador está jogando nesse momento, melhor dizendo, para que ele possa vir. A ideia do Clube do Remo é que, como ele já encerrou o ciclo dele lá, ele viria de graça, e aí o Remo arcaria
com as custas salariais dele. Não foi chegado no acordo, como eu falei agora há pouco, esperava-se do outro time, pelo menos, que houvesse aí uma compensação financeira. O Clube do Remo já disse que não vai haver, então já encerra também essa questão aí do Gustavo 25 vindo para o Clube do Remo. Aí surgiu o nome do Ibson, fui atrás também, e o Ibson também foi oferecido ao Leão Azul, porém o Ibson não estaria aí exatamente nos planos do Papelinho, do Gustavo Morínigo, talvez não fosse um jogador que fosse se adequar ao estilo de jogo do treinador. Então ele foi rapidamente também descartado, tá? Em relação a essa situação de contratação. E aí surgiu um quarto nome, que é o Matheus Lucas. O Matheus Lucas, que o primeiro a falar e até a cravar essa contratação foi o Magno, se eu não estou enganado, tá? Matheus Lucas, ele é um jogador de 25 anos que estava atuando pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, jogando o Campeonato Carioca. Ele é centroavante, também atua como atacante de ponta, como eu falei, um jogador jovem de 25 anos. Agora, no ano de 2024, ele atua pelo Boa Vista em 14 partidas, fez 7 gols e deu 1 assistência. Então, uma média muito interessante e bem diferente daqueles que aqui vieram, né, para jogar no Clube do Remo. Então, assim, seria muito interessante poder contar com esse jogador, e será muito interessante porque o jogador já assinou, inclusive, o pré-contrato. O pré-contrato já está tudo assinado, já está tudo ok. O jogador já vem para Belém, já está devidamente fechado com o Clube do Remo. O Remo, se não anunciar ainda hoje, agora à noite, deve anunciar esse jogador até amanhã. Pode ser que ele chegue amanhã, então o anúncio deve acontecer após a chegada do jogador em Belém, já que está tudo fechado, e a tendência é que todos os jogadores que venham agora, que sejam contratados agora, até antes da partida de sábado, já estejam disponíveis para essa partida. É o que acontece, por exemplo, com o João Afonso e com o Guilherme Cachoeira. Já estão no BID, treinando devidamente, tudo certo, tudo ok, já estão disponíveis, tá? Diferente do Helder e do Sheldon. Sheldon que chegou um pouco antes do Helder, mas ainda não aparece o nome dele no BID. O Helder já chegou e o nome dele está também próximo de aparecer, dele e do Sheldon. E agora do Matheus Lucas, quem sabe chegando amanhã, até sexta-feira o nome dele apareça para estar disponível para o jogo de sábado. Em 2023 ele atuou pelo Pouso Alegre, Londrina e Ferroviária. Ele fez ali 25 partidas e marcou 3 gols, tá? Em 2022 ele atuou pelo Londrina e pelo Avaí. Ele fez 28 partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Então, assim, o ano de 2024 para o Matheus Lucas está sendo um ano diferente. Ele não vinha de uma média muito grande de gols e de assistência, e agora em 2024, com apenas 14 jogos pelo Boa Vista, ele já vem aí com 7 gols, é uma média de 1 gol a cada 2 jogos, como eu falei, uma média bem interessante. Então esse jogador já está sim fechado com o Clube do Remo, e o Leão Azul só aguarda talvez ali a chegada dele para que possa ser feito o anúncio oficial. Então talvez por isso hoje ele ainda não tenha sido anunciado, mas creio que até amanhã ele deve estar chegando e o anúncio dele deve ocorrer a qualquer momento. Beleza? Bom, esses são os nomes que apareceram aí como novas contratações, possíveis novas contratações. Desses 4 que apareceram, como eu falei para vocês, o Matheus foi o único confirmado como mais um contratado do Clube do Remo, e um atacante que a gente vinha pedindo, né? A torcida pedia muito, precisamos de atacante. Tá aí agora o Matheus Lucas, um deles, né? Que já vem para reforçar o elenco do Clube do Remo, tá? Tem muita gente me cobrando e me questionando, enfim, sobre saídas. Gente, eu não vou falar ainda de nomes de saídas. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: o Clube do Remo está ajustando, tá ajustando com os empresários e com os jogadores essas saídas. Ele está estudando a melhor forma de fazer essas saídas, tá? Para que seja uma saída tranquila, para que seja uma saída sem atropelos e que não tenha nenhum tipo de desgaste jurídico, podemos dizer dessa forma, lá na frente. Então, o Remo estuda essa situação, verifica a melhor possibilidade de fazer essas saídas, mas ele não está parado, ele já está trazendo jogadores. Então, assim,
Irão sair, nesse momento, como eu falei no vídeo anterior, 4 irão sair, tá? Mas a gente ainda vai aguardar um pouco mais para poder divulgar esses nomes, até porque essas conversas e essas negociações ainda estão acontecendo. Então, para que não haja nenhum tipo de problema e de desgaste com os jogadores e nem com o elenco, porque querendo ou não, um jogador que já sabe que vai sair, muitas vezes ele acaba desgastando o elenco que vai ficar, para que isso também não aconteça, né? Por mais que as pessoas não gostem, mas eu prefiro aguardar um pouco mais antes de falar sobre todos esses nomes, para que isso não venha a acontecer, pelo fato simplesmente de querer dar a notícia, de querer atropelar o processo. Não, eu prefiro aguardar, cada um com a sua fonte. Se você já tiver as informações, ótimo, sem problema nenhum. Eu prefiro aguardar um pouco mais em relação a isso, tá? Mas vai acontecer, galera. Dispensas vão acontecer e isso é inevitável. Beleza? Para a gente finalizar, hoje teve aí o vídeo divulgado, né? Agora há pouco eu divulguei um vídeo que foi de uma entrevista muito bacana do Tomás, o meu amigo Tomazão, lá no Tomazão TV. Recomendo que você assista essa entrevista com o Jaderson, acho que ela foi para a Remo TV também, onde o Jaderson, no finalzinho ali, ele fala sobre essa questão da permanência dele. Tomás faz a pergunta sobre o Paysandu, foi para cima e foi realmente para cima do jogador, como eu falei e expliquei no vídeo passado, e ele disse: não, eu fico no clube do Remo. Então, gente, pelo amor de Deus, acabou essa história de Jaderson, ele vai ficar, ele vai jogar pelo Leão Azul e fim de papo, e é isso, e seguimos em frente, tá? A preparação segue, como eu falei para vocês, os treinamentos continuam, a preparação segue rumo ao jogo de sábado, esse jogo que poderia, né, ter uma troca de local e de data. Ele não vai ter essa troca, inclusive os ingressos já iniciaram, se eu não estou enganado, as vendas, né? E esse jogo vai acontecer sim no Baenão, tá? E aí veio uma informação, uma notícia, enfim, sobre um time que teria treinado como se fosse o time, uma formação titular. Qual seria essa formação? Marcelo Rangel no gol, o Thales na direita, Bruno Bispo e Joanilson na zaga e o Natan na esquerda. Aí aparece já o João Afonso de primeiro volante, o Jaderson de segundo e o Matheus Anjos de meia de armação. Na frente o Filipinho, o Ribamar e o Cachoeira também já aparecendo, tá? Então essa seria aí uma das formações que teriam treinado com mais ênfase, digamos assim, ou treinado como uma espécie de time titular. Calma, está muito cedo ainda para essa definição. Vamos aguardar mais um pouquinho. Lá na frente, lá pela sexta-feira, a gente tenta trazer alguma coisa, alguma notícia em relação a isso para todos vocês, beleza? É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pressione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm essas parcerias aqui, ó. A Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas do Brasil. O portal FutePA, www.futepa.com.br, que é o maior e melhor portal de notícias do futebol paraense. A Esteleira Bonés, que tem os melhores bonés do mercado, os melhores bonés do estado. Então, vai lá e pede o seu orçamento. Assim como também para Goalkeeper, que é a empresa que mais veste no campeonato paraense. Material de muita qualidade também, assim como na Esteleira. Então vai lá e também solicita o seu orçamento. Beleza? É isso, gente. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui.